Acho que agora foi. Então, a gente está aqui para dar continuidade na nossa discussão, que tem como intuito a construção do texto do PPP. O tema de hoje é o resgate do conhecimento científico. Foi criado um texto disparador, que na verdade é um texto ainda não pronto, né, não inconcluso, que é apenas para a gente fazer essa discussão, e esse texto ele se torna público. Então, ele se torna um texto de todos nós, por isso esse momento de debate, por isso as contribuições que vocês fizeram, porque o grupo responsável lá por escrever, por redigir, vai ainda fazer uma segunda versão, né? A reescrita, e a gente ainda vai voltar a discutir esse tópico. Então, a respeito desse primeiro texto que foi colocado, tudo que está posto lá, os comentários que foram feitos, é que a gente vai fazer essa conversa aqui hoje. No caso, como nós já fizemos o debate de manhã e da tarde, eu vou pedir para que a Marília faça aí uma síntese dos principais pontos, né, dos pontos assim centrais que apareceram de manhã e à tarde. E depois vou passar a palavra para o Luiz, para ele A Marília ou ou a começa pelo Alexandra? Luiz, hein? Perdão, era a Alexandra, mas eu acho que primeiro é o Luiz. Primeiro é o Luiz. Então melhor, né? Primeiramente, passar para o professor Luiz, porque o professor Luiz é um dos componentes do grupo que redigiu o texto, para que ele fale um pouco do percurso, da concepção, enfim, de como que foi estruturado esse texto e faça seus comentários. Boa noite, Luiz, com você. Boa noite, gente. Então, né, sobre o texto, nós conversamos, infelizmente não conseguimos conversar tanto quanto nós gostaríamos, questão dos horários, né, encontrar, foi difícil, acredito que uma dificuldade que todas as equipes aí estão enfrentando, mas assim, nós discutimos muito as ideias, né, primeiro para chegar nessa concepção do que seria o conhecimento científico e como nós víamos o trabalho desse conhecimento científico na escola. Então, lemos vários textos, diferentes autores foram incluídos nesse texto inicial, né, como foi dito, porque houve, assim, lendo os comentários, eu vi que houve alguns comentários no sentido de, faltou isso, mas faltou aquilo, é porque é um texto inicial. Então, como foi passado para a gente que é um texto inicial, é normal que faltem coisas, porque ali foi a ideia de 4 pessoas, né, e como é um texto de construção coletiva de todo o grupo de educadores da escola, então é lógico que vai faltar coisas ali. Então, por isso que nós vamos pegar esses comentários de vocês depois, para trabalhar na reescrita. E como nós imaginamos, o que nós pensamos ali? O conhecimento científico, não no ensino de ciência. O conhecimento científico, ele vai além disso. Então, o aluno conseguir, né, colocar isso, né, trazer, a gente colocou uma coisa até que gerou algumas polêmicas aí, que é o aluno trazer o conhecimento que ele já tem, mas não que ele vai escolher temas de aula ou coisa assim, o aluno vai escolher o que quer aprender, não. Mas a gente trabalha, né, sobretudo que nem agora à noite, né, vocês que estão do período da noite, principalmente com a EJA, a gente usar aquilo que o aluno traz, da vivência dele, do conhecimento que ele traz de vida, e em cima disso reconstruir, porque muitas vezes isso é baseado simplesmente num senso comum, e pegar muitas dessas vertentes, como diz até o texto, né, muitas coisas que são do senso comum, tem o fundo científico também. Então, por que não trabalhar isso, quando possível, quando alinhado com o currículo? Então, isso que a gente trouxe ali no texto também, essa visão, quando a gente fala de trabalhar, né, reconstruir a partir do que o aluno já tem. Então, o conceito foi esse, trabalhando, né, como a gente colocou o conhecimento científico, enxergou ele dentro de todas as disciplinas. A gente trabalhando essa questão de estimular o aluno a pensar, a investigar, a descobrir, a se perguntar, a questionar as coisas e buscar essas respostas, né? Então, também entra muito nisso a questão das metodologias ativas, embora a gente não explorou muito isso no texto, mas entra bastante essa questão, porque se nós queremos construir, né, esse conhecimento científico, né, não é construir a produção científica, né, é construir o conhecimento, ou seja, o papel da escola, da visão que nós tivemos no nosso grupo, é auxiliar o aluno para que ele consiga se apropriar da produção do conhecimento científico feita pela humanidade, acumulado ao longo da história. Não que a escola seja um local de produção científica, que é a escola básica, claro, algumas coisas podemos produzir, sim, mas
fato é que a função da escola básica não é essa. O aluno precisa se apropriar desse conhecimento produzido pela humanidade, para então haver aí um empoderamento dele, para ele conseguir, né, ter essa coisa, como já foi discutido naquele texto inicial, que a gente pensou nele também, que foi trazido para todos nós, né, da escola como local de conhecimento, não simplesmente de acolhimento, para ele pegar esse conhecimento e, com isso, conseguir aí fazer transformações. Então, essa foi a ideia, né, expressa mais ou menos no texto, né, alguns conseguiram captar essa ideia no texto, alguns não, mas é normal. Então, por meio desses comentários, a gente vai retrabalhar aí e conseguir ter o outro texto. Uma dúvida, antes de eu encerrar aqui minha fala, eu só queria deixar uma dúvida, não é pergunta de provocação, nada disso, não. Eu queria entender realmente a função esse texto que nós escrevemos, é um texto disparador. Mas nós ficamos com uma dúvida, conversando até com o pessoal hoje à tarde sobre a questão da reescrita. Esse texto, depois dele reescrito tudo, é ele que vai compor o PPP? Por que eu estou perguntando isso? É uma preocupação com o PPP no final. Porque se nós escrevermos um texto, se cada grupo escrever um texto de 4, 5, que nem o que eu li hoje, é um texto maravilhoso, muito bem elaborado das meninas da alfabetização, mas um texto de 13 páginas. Se cada um escrever um texto desse tamanho para cada um dos 8 eixos, nós vamos ter aí um PPP de 80 páginas ou mais. E a minha pergunta depois é, quem vai ler um documento desse tamanho? Então, se não seria a ideia, talvez, de nós enxugarmos isso, trabalhar textos um pouco mais enxutos, mais objetivos, indo direto ao ponto ali, né? Talvez apresentar o que é o eixo, por que ele é importante e, né, como nós escrevemos ele, como nós enxergamos isso dentro da escola, relacionamos com os documentos que temos da rede, onde ele se encaixa com os documentos da rede e como fazer isso na prática, mas tudo isso de uma forma enxuta, se não seria essa uma ideia melhor, né? Só uma dúvida, porque eu acho que se ter um PPP longo demais, eu acho que ninguém vai ler e ele vai acabar não sendo útil como um PPP deve ser, como um material de consulta ao alcance de todos, né? Débora, abre o microfone. Tá fechado, meu amor. Perdeu. Obrigada, Luiz. Foi interessante porque você já trouxe até algumas questões, né, que foram levantadas de manhã e à tarde. Acredito que vocês do grupo estão conversando continuamente sobre isso, né? Então, bem bacana. Ruth, você pode responder essa questão, essa levantada pelo Luiz sobre a quantidade de páginas do PPP? Não sei se você, a gente pensou sobre isso um pouco, enfim, se você quiser falar. A Marília tinha levantado a mão. Não, eu não sei se a Ruth quer falar, eu queria trazer um pouco o que eu vivenciei na outra escola na construção do PPP. Mas se a Ruth quiser falar, eu deixo ela falar e depois eu acrescento se for necessário. Na verdade, nós até tínhamos pensado nessa questão de delimitar, né, o número de páginas, e a gente tinha pensado em cada grupo propor um texto de até, no máximo, 5 laudas, que aí a gente acho que estaria dentro de uma média razoável, né? Agora, eu entendo também que, por exemplo, tem eixo que talvez será menor e outros, até pela dimensão de debate, pode ser um pouco maior. Eu ainda não li o texto das meninas da alfabetização, mas creio eu que tenha muito debate que elas inserem nessa construção textual, né? Mas é uma questão, Luiz, que a gente tem que pensar. Nós tínhamos pensado imediatamente, talvez não tenha conversado, passado isso para o coletivo, mas a gente vinha trabalhando com uma média de 5 páginas, 5, 6 páginas no máximo, né? E aí eu acho que cada grupo vai pensando nessa construção, pensando um pouco dessa dimensão desse limite. Se uma coisa extensa, né, é um limitador, também amarrar do ponto de vista de determinar, né, que somente tantas páginas seriam aceitas, também é um outro elemento limitador para a questão da construção dessas escritas, creio eu, para algumas áreas e alguns eixos que as pessoas têm uma demanda, né, que o próprio tema traz uma demanda de debate. Mas, efetivamente, nós não tínhamos fechado com o coletivo o número de páginas, nós tínhamos trabalhado entre 5 e 6 páginas, internamente, sem divulgar.
Marília? Então, acrescentando aí a Ruth, nós não pensamos mesmo nessa quantidade de páginas do PPP, mas eu já vi PPP com 100 folhas, Luiz, 100 laudas. E se assustou um pouco, porque depois que eu vivenciei uma experiência aí com a Ruth no Saturnino, então a ideia do PPP não é a quantidade de páginas que tem que ter lá, enfim, mas o caminho que a escola tem que tomar para o trabalho. Então, ele pode ter um texto que a Ruth está falando de 5 laudas e ser o carro-chefe da escola, né? Para o segmento, por exemplo, segmento de deficiência. Eu fiz um texto de 7 folhas, mas eu sei que está faltando ali muita coisa. Mas como eu sei que os colegas vão acrescentar, então a gente para de escrever, porque não é o texto, não é o que eu acho naquele texto, mesmo que a base teórica não é o que eu acho, mas o que a escola pretende definir, qual é a concepção da escola para o trabalho desenvolvido na escola, né? Dentro da escola. Então, às vezes, pode ser 5, pode ser 10, mas o importante é a construção dele. E quem vai ler? Todas as pessoas precisam ter apropriado o documento da escola. Quem muito lê PPP são os estagiários. Esses que vêm fazer estágio da nossa escola, eles leem bastante, né? E alguns supervisores também leem. Outros já conhecem bastante documento, então eles vão só nos índices lá e já pega o tópico certinho que já está e ajuda na construção dele. Mas é interessantíssimo a construção do PPP. Eu acho que a gente depois até define lá a quantidade de páginas, mas a gente precisa qualificar esse documento. E a Ruth chama a atenção da gente toda hora sobre isso, sabe? Eu posso ter 5 folhas, mas ele é muito bem embasado. Fica bem interessante também. Então, não vamos nem pensar. Vamos continuar na construção, porque ela está bem rica. Só uma questão que da pergunta do Luiz, quem lê um documento dessa natureza, a princípio, como uma carta de referência da escola, seria tarefa de todos lerem. Todos aqueles que atuam no espaço da escola, todos aqueles que de alguma forma estejam vinculados ao trabalho educativo no espaço escolar. Agora, isso é um dado do que nós projetamos, né? Do que nós entendemos como deveria ser a dinâmica de leitura dos documentos e tal. Outra coisa é como se dá no campo da realidade. O que a gente precisa, e acho que a Marília trouxe bem, né? Não é nem nós não estamos preocupados, assim, uma preocupação que a gente tem que ter porque eu já vi, na verdade, eu já trabalhei em escola e tinha um PPP que tinha 250 páginas, para vocês terem noção, assim, do tamanho da confusão. Também entendo, né, que a gente precisa de um documento que seja mais conciso, mas que seja um documento potente naquilo que expressa do que nós pensamos, né, enquanto escola, o que nós projetamos enquanto escola, né, o que nós concebemos enquanto espaço de saber e as ações que devem tomar, eu acho que é isso que vai nos importar, né? Pode ser um documento muito mais conciso do que isso que a gente está acostumado a ver por aí, mas que tenha um elemento de potência. Eu acho que no processo de reescrita, por exemplo, o texto de hoje, ele, pelos encaminhamentos que foram feitos de manhã e à tarde, ele vai sofrer muita alteração, porque vai ter que reescrever, definindo o rumo de muitas coisas que, inclusive, tem contradições, e aí eu já vou aproveitando, já dando a meu pitaco aqui, né? Ele apresenta contradições graves, do ponto de vista de conceitual mesmo, então ele vai ter que se realinhar, né? Os teóricos precisam dialogar, esses teóricos que já não é possível colocar teóricos que estejam em correntes tão distintas para dialogar, achando que eles estão dizendo a mesma coisa. Você pode colocar para confrontar do ponto de vista da ideia. Então, tem coisas a ser alinhadas no texto que vai precisar. E eu acho que nesse processo também de reescrito, tudo aquilo que é excesso, os coletivos, né, de cada texto vão acabar eliminando. Então, também no processo de reescrita, também pode ser um processo de reajuste e enxugamento disso. Débora? Perdão, eu caí aqui, mas já voltei. Posso? Levanta, Débora. Oi? Levanta. Já levantei, já estou aqui. Ai. Bom, então eu vou passar... primeiro sobre essa questão, né,
que o Luiz levou. Bom, acho que o Luiz trouxe bastante coisas interessantes que a gente vai acabar abordando aqui de novo, né? Mas essa questão do número de páginas, eu acho que um equilíbrio, uma forma da gente não cair no problema de um PPP que vai ser lido mais raramente, enfim, da gente não cair nas questões que o Luiz levantou e, ao mesmo tempo, garantir que todo mundo se expresse e coloque tudo aquilo que achar importante sobre os determinados eixos, eu penso naquela ideia que, na verdade, foi da Vanessa, das cláusulas pétreas, de trazer aqui, alguns tópicos dentro da concepção, questões que são defesas da escola e que devem estar no cotidiano da escola de sempre, e que são principais, os nossos princípios mesmo desse PPP, e isso iria lá para o primeiro texto das concepções, e aí eu acredito que isso já seria um bom orientador, e como um texto, né, esses vários textos orientadores podem ser maiores, porque aí a gente vai ler os textos completos à medida em que a gente for se aprofundar em cada um desses eixos, conforme for sendo necessário, que sempre né? Porque são temáticas que a gente está trabalhando o ano todo. Eu acho que mais importante é o PPP realmente expressar a nossa linha de trabalho, nossa linha nossa linha política, obviamente, política e pedagógica, de uma forma bem embasada, né? E aí a gente está aí falando de uma educação engajada e está todo mundo super engajado, e é exatamente por isso que alguns textos acabam ficando grandes, né? Porque a gente está engajado e quer trazer tudo que é importante. Então, acho que dá para a gente fazer essa pegada o texto de concepção, ele é a chave, ele é a grande chave, e aí os demais, aprofundam cada tópico, né? E fica com funções diferentes que a gente consegue ir e voltar no texto, não necessariamente a pessoa vai pegar o PPP para ler ele inteiro, mas ela pode ir e voltar. Vou passar, então, a palavra para a Alexandra, trazer uma síntese aí do que foi discutido de manhã e à tarde, de forma bem breve. Tá bom. É porque já foi falado bastante coisa, né? Eu acho que a primeira fala do Luiz, ele resumiu bem e trouxe, né, os elementos que já foram debatidos, né? Que uma das questões que apareceu forte no período da manhã foi justamente essa questão mesmo dos referenciais, né? Como a Ruth trouxe, né? Teve uma primeira entrada de alguns teóricos do materialismo histórico, e aí trouxe a relação dos liberais, né? E aí o pessoal trouxe um pouco para esse alinhamento dos referenciais, né? Na questão também de metodologia, epistemologia. Então, passou um pouco por esse lugar. E uma das questões também foi essa questão da metodologia ativa, né? Porque pensando um pouco, e esse diálogo a partir da relação do território, né? Que foi uma discussão também trazida no período da tarde, quando a gente fala também das construções construtivista, né? Quando a gente olha esse entorno, né? Uma coisa é o aluno, uma questão de repertório, né? Que ele consegue trazer elementos para qualificar essa relação do conhecimento científico, e aquele aluno, aquela realidade, quem vai repertoriar esse aluno ou promover para uma ação mais protagonista é o professor, né? E também a relação desse professor pesquisador, né? Desse professor cientista, e também que a questão do conhecimento científico, ela não está posta só a partir do professor de ciências ou das ciências biológicas, mas todo esse conhecimento científico que perpassa também pela relação de outros povos, né? Quando a gente fala do conhecimento científico, pensando um pouco nessa relação dos povos originários, né? Dos povos africanos, né, dos povos asiáticos, né, esses conhecimentos científicos que muitas vezes não dialogam com o próprio currículo, pensando nessa perspectiva colonial, né, que está posta aí esse conhecimento eurocentrado. Então, a ideia é a gente também trazer referenciais que busquem quebrar um pouco, né, criar essas fissuras, né, e também trazer esses conhecimentos, né, que muitas vezes dentro do espaço escolar a gente não
não tenciona, não traz esses referenciais e que sempre está nessa figura também do homem cientista. Eu acho que no período da tarde também trouxe bastante essa discussão, né, da gente pensar nesses referenciais a partir de mulheres também, né, muitas mulheres que fez essa produção, né, e muitas vezes é apagado ou invisibilizadas, né, dentro do espaço escolar. E aí foi isso, né, de retomar mesmo, né, eu acho que essa coisa mesmo do referencial ficou bem séria em ajustar, né, o Luiz já trouxe aí que acho que é um texto inicial, né, e até foi uma coisa do grupo mesmo, né, que os apontamentos pudessem já ser mobilizado no texto mesmo, né, pontuando e acrescentando, né, a Vanessa trouxe também essa relação da gente ter esses tópicos e também passou um pouco por uma questão das proposições, né? Porque a gente pensa muito nessa relação de trazer, né, para os nossos alunos um pouco esses referenciais de como organizar uma pesquisa, né, a partir das normas, pensando um pouco nos alunos do Fundamental 2, né, que está ali naquela produção do TCA, mas o grupo da tarde também chamou atenção como que a gente faz essas proposições desde lá daquele aluno do primeiro ano, né, do ensino fundamental 1, né, e a gente fala até anterior a isso mesmo, né, porque eu que vim da educação infantil, a gente vem trabalhando muito essa relação da pesquisa a partir das crianças, né, desse descobrir, enfim, e que isso não venha se perder, né, ao longo desse processo, né, do fundamental, né. Então, passou por aí a discussão, né, a ideia é mesmo, a gente não é no sentido de tréplica, né, nem réplica, a gente não vai ficar aqui justificando, né, eu sei que às vezes quem fez o processo dessa escrita inicial, às vezes a gente fica um pouco querendo, né, trazer essa devolutiva para o coletivo maior, mas é isso, né? O texto ele sai desse cunho individual e aí ele fica um texto do Saturnino, né? Dos trabalhadores, dos professores do Saturnino Pereira, né? Então a ideia é essa, é a gente apontar, a gente ir construindo junto, e foi isso que saiu, né? Então, acho que foi isso, Débora. Não sei se eu consigo falar tudo aí. Sim, acho que sintetizou bem. Aí queria ver os professores da EJA agora. A Rosângela Lucas fez um comentário aqui. Você quer falar, Rô? Não. Ela fez um comentário sobre aquela questão do PPP, do texto, né? O tamanho do texto. E aí a Rosângela falou também que uma possibilidade é a gente estar sempre discutindo esse PPP nas formações, revisá-lo, verificar a aplicabilidade, né? Porque afinal de contas é isso, o PPP é esse texto vivo. Mesmo quando ele está pronto, ele não está totalmente pronto. A gente está sempre vivendo ele e revisando. A Beth levantou a mão. Beth, pode falar. Levantei sim, gente. Infelizmente eu perdi o prazo, né, para poder participar e dar um pouco de contribuição em relação a esse texto sobre conhecimento científico, mas eu gostaria de falar aqui um pouquinho. Eu me lembro, eu acho que foi no primeiro ano da Ruth como diretora aí do Saturnino Pereira, nas nossas formações, surgiu essa questão sobre o conhecimento científico, né? Que o conhecimento científico no Saturnino Pereira, ele estava sendo um pouquinho esquecido, e ele precisaria ser mais atuante. Então, foi no horário de GEIF que surgiu esse comentário, nós conversamos à época e tal, mas não houve nenhum consenso para que isso efetivamente fosse trabalhado entre os professores. Quando a Ruth fala sobre a questão da linha das referências, isso é muito importante, porque você não pode ter várias linhas e que elas sejam distintas, né? Você tem que ter uma coerência e uma coesão para trabalhar esse conhecimento científico e fazer com que isso venha contemplar o aluno a ser um aluno pesquisador, né? A minha irmã é professora também, né? E é muito engraçado porque a minha irmã,
Ela é mais clara que eu. E ela se julga negra. E ela pesquisa muito sobre isso. E ela fala na família, tem várias discussões na família. E ela, assim, o embasamento de conhecimento que ela tem em relação a isso, que ela foi buscar para defender essa teoria dela, é tão bacana, que ela consegue mostrar para as pessoas o porquê que ela por aquilo. As crianças, quando ela fala assim, olha, não pode mais falar criado mudo, olha, o Monteiro Lobato. Então, assim, ela tem uma explicação toda, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer com nossos alunos, sabe? Trazer essa questão, respeitar, sim, esse conhecimento, como o Luiz disse, esse conhecimento de individual, de vida, e trazer isso para o mundo, né? Porque a gente tem um mundo hoje muito diferente do que a gente tinha alguns anos atrás. A gente não pode ficar com aquele pensamento assim, mas antigamente. Não, o mundo evolui e as pessoas também têm que evoluir, né? E eu acho que a gente tem que parar de fazer com que o aluno seja apenas um receptor de informações. O aluno, eu acho, por mim, assim, que muitas vezes quando você trabalha o conhecimento científico, junto dele vem muitos porquês. O professor, ele não vai ser detentor de todo o conhecimento. Não é vergonha para um professor falar para o aluno assim, olha, eu não sei disso que você me perguntou agora, mas eu vou pesquisar e eu prometo para você que na próxima aula eu te trago uma resposta, sabe? Isso não é vergonha. Falar, eu perguntei um negócio para o professor não sabia. Não. Então, assim, eu acho que essa troca do aluno ir buscar uma informação, querer tirar essa informação com quem ele percebe ali que é o professor que está na linha de frente para tirar essa dúvida dele, é bem bacana. E o conhecimento científico, para mim, gente, é essencial. E muitas vezes a gente, com essa questão de cumprimento de protocolos, de currículos, a gente se esquece um pouco disso e vai para o convencional, só tentando cumprir tabela, e o aluno não aprende nem o conhecimento científico, nem o currículo, e fica tudo meio bagunçado. É isso. Obrigado, Débora. Imagina, Beth. Muito obrigada. A Alexandra levantou a mão novamente, Ale? Foi rapidinho, né, que essa relação mesmo do PPP, né, que o Luiz trouxe, a gente fica assim pensando, né, que de fato às vezes é um incômodo, né, eu também passei por algumas escolas, e essa relação do PPP sempre era um documento muito distante, né, às vezes do professor, mesmo a gente sabendo que é um documento oficial e que a gente tem que acessar esse documento, mas ficava uma coisa muito distante, né? Às vezes extenso, mas às vezes distante mesmo, no sentido colaborativo, porque às vezes ficava na mão da gestão organizar isso e não passava por esses caminhos da discussão. Então, acho que um elemento que eu acho que destaca é quando a gente participe e é colaborador dessa construção. Aí, para mim, faz toda a diferença, porque nesse processo de escrita e de análise, a gente vai se apropriando desse PPP e fica algo vivo, né? Então, eu acho que esse movimento que a gente está construindo aqui, ele é um movimento extremamente legítimo, que não tem como, né, a gente passar por esse PPP, né, assim que a gente passar por todos os processos, e não compreender ele, né, e não reverberar isso na nossa prática, né, da forma que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é algo muito importante e que a gente não vê, né, infelizmente, em todas as unidades escolares, né. Uhum. Obrigada, Lê. Quem mais quer comentar agora? Cadê as mãozinhas levantadas, gente? Os professores da EJA. Só complementar aí um pouquinho o que a Alessandra falou, não só participar da construção, né, Alexandra? Tornar ele realmente efetivo dentro da escola, fazer com que ele aconteça, porque eu acho que uma das maiores lutas de todas as escolas não deixar ser massacrado pelos pedidos que vêm de fora, Secretaria Municipal de Educação e outros tantos órgãos, e a gente acaba esquecendo ali o que foi que a gente trabalhou e qual é o nosso trabalho e o que a gente tem que fazer ali. Então, isso que é muito importante, não só fazer, mas realmente colocar em prática.
Isso. E coletivamente, né? A gente está fazendo coletivamente para coletivamente colocar em prática também. Quem mais? Vamos lá. Vou chamar as pessoas. Vendo aqui. Mari, o que você pode nos trazer hoje, Mari? Boa noite. Cadê tu? Oi, Débora, estou aqui. Tudo bem? Tudo bem. E aí, Mari? Fui intimada a falar. Vou chamar, porque o povo não levantou a mão, então estou chamando um por um. Vi seu nome ali e falei, Mari, faz tempo que eu não falo com ela. Então, essa questão da construção do que o Luiz falou, né, do parte do conhecimento, de construir isso junto com eles, né, no nosso caso aqui, né, que trabalhamos com a modalidade da EJA, é extremamente importante, até porque nós temos estudantes com uma vivência muito grande, né? Então, assim, nós nos apropriarmos de tudo isso, eu acredito que vai enriquecer muito, né? E quanto à questão da construção do processo do PPP, né? Eu tenho achado muito interessante a forma com que está sendo feita, né? Porque quando você participa dessa construção de uma forma efetiva, né, com esses textos disparadores e com as ideias do grupo que vão, né, colocando aqui as suas contribuições e os seus olhares, faz com que seja um documento vivo, né, pelo menos para as pessoas que participaram disso aí, né, a gente sabe da rotatividade muitas vezes do grupo, né, que acontece nas unidades escolares, mas uma massa que está aí e que acaba permanecendo na escola, acaba movimentando esse PPP, né, e uma vez que esse grupo vai movimentando, ele vai ficando mais vivo, né, então as pessoas que vão chegando, elas vão vendo o movimento da escola, e eu acho que a tendência é essa, é ir acrescentando e crescendo nesse movimento aí da construção do PPP. Tá bom, Débora? Hoje eu tô meio Alzheimer, roubaram a escola de novo, meu Deus. Nossa, eu tô aqui com a cabeça a mil. A quarta vez que entra no Silvia Baroni esse ano. Nossa, Mari. Tá coisa chata. Ô, Mari, sabe o que eu descobri? A parte de trás da sua escola, que é uma rua, faz parte da sua escola. Depois. Ah, tá bom. Beijo. Tá joia. Obrigada, viu, Beth? Nada. Tá. Isso, Débora, minha contribuição. Obrigada, Mari. Quem mais? Vamos lá. Se ninguém falar, eu vou chamar em algum nome aqui. Unite, vai. Marinês. Marinês. Não, na verdade, assim, o conhecimento científico, eu acho que tem que ser presente na prática do professor. Apesar de respeitar a bagagem que o aluno traz, o conhecimento que o aluno traz, a função do professor é a questão do conhecimento científico. De alguma forma, trazer o aluno de onde ele está, mas não ficar no senso comum. Tá teorizando aquela prática também. De alguma forma, acrescentar alguma coisa para ele. Mas, na verdade, o que eu queria falar uma outra coisa. Eu acho pouco tempo para a discussão do PPP. Por exemplo, tem o texto disparador, mas é pouco tempo por um assunto que não é por uma apresentação de um trabalho. A gente vai determinar a questão da escola, a visão da escola, e é uma construção coletiva. Quando é construção coletiva, ela é mais difícil do que individual.
Então, precisa ter um embasamento teórico, precisa ter esses referenciais, que não é só o meu, mas é também da coletividade, que eles têm que estar afins. E aí eu fiquei pensando, poxa, esse é um tema difícil, essa questão do conhecimento científico, não é tão simples assim, né? E aí, para a semana que vem, já tem mais 2 temas, né? São afins, mas eles precisam também ter um embasamento teórico, então a gente está trabalhando numa questão fundamental da escola. Então, na minha concepção, por exemplo, essa primeira parte, né, com o texto de disparador e tal, seria uma proposta para, na próxima, a gente já está mais amadurecido com a ideia coletiva, né, do que se quer, e até aprofundar mais um pouco, e não mudar de tema. Tá, mas era só uma observação, tá? Que eu achei, assim, um pouco... quando foi feita a proposta, eu achei que ia ter um pouquinho mais de tempo para a gente estar discutindo, né? Nos grupos e, enfim, de estar, sabe, tá fortalecendo mais essa construção e essas ideias antes da finalização do texto que o grupo faria. Mas sobre o conhecimento científico, de alguma forma, né, o professor tem que ajudar e também se ajudar a transformar as informações que estão sendo postas, ou pelos textos que são oferecidos, ou pelo conhecimento que o aluno traz, mas de alguma forma nessa construção, transformar essa ideia do Celso Antunes, de transformar essa informação, esse conhecimento, quer dizer, transformar essa informação em conhecimento, alguma coisa que ele vá trazer para a prática dele, transformar ou a sua vida social, ou o seu próprio conhecimento, né, ele está se fortalecendo, porque o conhecimento ele tem que transformar a prática do cidadão, transformar esse conhecimento em sabedoria, né, saber usar esse conhecimento. Sim, esse conhecimento tem que saber, é preciso saber usar esse conhecimento e ele precisa ser transformador da própria vida desses educandos, né? E da sociedade. Acho que isso é um ponto bem importante, viu, Marinês? Você tocou agora no final, que eu diria para o Luiz que eu acho bem interessante o grupo pensar nisso, nessa perspectiva, né? Muitas coisas, Luiz e todo mundo, né? Muitas coisas que a gente comenta no grupo, que a gente comentou nesses 3 debates, não estão fora do texto, algumas coisas estão lá, só que estão bem en passant por enquanto, e outras não estão no texto, mas a gente sabe até que as pessoas que escreveram o texto comungam, né? Mas questões daquilo, o que precisa estar nesse texto, né? O que é essencial para estar nesse texto? Acho que isso que a Inês citou, eu acho que é algo essencial, desse ponto de vista desse conhecimento transformador do sujeito e também transformador da sociedade, que tem a ver com uma pergunta que estava sendo feita antes, que para quem, né? Social, né? Para quem, e essa contextualização. A Marisa levantou a mão. Alexandra? Não, Marisa. Débora, só complementar? Pode falar, Inês, depois a Alexandra. Essa questão do TCA, que, assim, eu acho relevante, sempre gostei da proposta do TCA, porque tem a questão da autonomia, né, a questão do conhecimento científico, essa construção coletiva, mas a relevância social, no TCA, nessa proposta de não só uma pesquisa por pesquisa, mas que ela seja relevante ou para o grupo ou para o entorno deles. Rapidinho, a Marinês falou, né, da questão desse tempo, Marinês, no período da manhã e tarde, aí a gente vai discutir aqui, né, também a ideia de dar um espaçamento, né,
porque a gente tinha fechado um calendário até dezembro, né, Débora? E a ideia é ter um enxugamento dessas datas para poder amadurecer esses 3 textos primeiros, né? Eu acho que é isso, né? Abre seu microfone. Isso mesmo, eu também ia comentar isso, que a gente repensou, Marinês, realmente essa dinâmica, e a gente vai falar de outro assunto, só que depois a gente vai, até para dar tempo das pessoas reescreverem, depois a gente vai começar a voltar desde o primeiro, né, e não vai seguir aquele cronograma inicial. Amanhã, Elis e eu vamos disparar o Informa Saturnino, e aí já vai estar mais explicado essa nova dinâmica, essa reformulação aí, tá? Agora, então, Marisa, contigo. Oi, boa noite. Eu vou comungar um pouco das ideias também da Marinês nessa questão do tempo. Principalmente a gente que tem 2 cargos, é super difícil, né, para a gente ter que retomar o texto e ir na base teórica que foi colocado. Então, por exemplo, no início, a Ruth disse assim, a gente precisa observar, quando a gente faz a leitura desse texto, a gente precisaria de tempo para ir em cada uma das fontes e a gente também ter essa certeza ou não de que elas se conversam, né, dentro desses textos, que elas se fortalecem. Então, acho que isso era interessante. Quando eu li o texto a primeira vez, depois li a segunda, já fazendo alguns apontamentos, eu percebi não a falta, mas talvez o aprofundamento para a gente discutir um pouco o multiculturalismo, né, nessa questão. A gente precisa trazer a cultura, mas estar confrontando o tempo todo, a gente já falou um pouco lá no primeiro texto, dessa confrontação com o conhecimento científico. Ao mesmo tempo, quando continuei lendo, me trouxe muito a lembrança bibliográfica de Délia Lê, né? Quando ela fala da transposição didática, desse cuidado que a gente precisa ter quando a gente pega um conhecimento científico e leva ele para a sala de aula. Que a gente não deixe ele escolarizado, né, de uma forma a desconstruir mesmo os seus próprios pilares. Então, isso é uma questão, talvez, que precisasse ser mais esmiuçada, a questão da transposição didática. Então, Délia Lehner me lembra isso. Mas também a gente precisa ter claro nos textos, acho que a Débora falou isso no início, qual é a concepção da nossa escola, porque senão a gente vai ter esses confrontos, então, de repente, a gente traz um autor que ele vai estar nas entrelinhas, dizendo tudo aquilo que está sendo escrito já há bastante tempo nos textos. Então, acho que isso a gente precisa entender. Délia Lehner tem uma tendência construtivista, essa é o caminhar, a trajetória da escola, né? Então, tudo isso a gente precisa ter claro. Então, eu acho que até por isso, quando a Marinês fala, ela traz muito forte isso. Não tem como eu ler uma vez, 2 vezes esse texto, sem eu ir às fontes que estão aqui, para eu poder também encontrar outros embasamentos teóricos que vão trazer outros conhecimentos, ou mesmo ajudar a fortalecer esses, mas que não choquem. Eu acho que a Ruth vai falar um pouco sobre isso. Só para finalizar, eu também havia até anotado aqui nas minhas coisas, a questão das aprendizagens colaborativas. É muito forte, eu acho que na EMF Saturnino Pereira, a questão do TCA, né? Eu acho que em algumas escolas isso pegou muito bem, né? A forma de trabalhar com a investigação, com o conhecimento da realidade, e trazer essas discussões que são relevantes socialmente para os alunos. Então, eu tinha anotado aqui, essas aprendizagens colaborativas, elas precisam estar bem marcadas nesta etapa do conhecimento científico, que faz parte da investigação. No parágrafo 9,
eu fiquei preocupada com uma escrita assim, discutir a verdade, né? Hoje a gente discute o que é a verdade. Então, é uma questão filosófica, tá? Mas a gente precisa amarrar o que quis dizer com essa discussão, discutir a verdade. Então, para a ciência hoje, o que é a verdade? Para a filosofia, o que é a verdade? Então, talvez precisasse amarrar essa ideia ou contextualizá-la melhor. Eu acho que é isso. E acho que falei o que eu gostaria. Só fiquei aqui com a Adélia Lenner pendurada, porque não consegui compreender ainda na escrita qual é a nossa linha. Eu sei que a gente está discutindo, mas ainda não consegui encontrar se ela vai casar com os outros autores, tá bom? Por conta do tempo mesmo. Obrigada. Nossa, Marisa, Eu tô com uma Délia dificuldade Lenner. hoje, hein? Délia Lenner, quanto tempo eu não ouvia falar o nome dessa pessoa? Muitos anos. Bom resgate, bom resgate. Ai, eu adoro. O livro, principalmente O Real, o Possível e o Necessário. Bom resgate. A gente discutiu exatamente esse texto, inclusive em GEIF, né? Que nós temos essa questão de que nem todo mundo consegue fazer a GEIF, né? E aí algumas coisas acabam ficando, alguns percursos ficam meio paralelos na escola às vezes, mas esse texto, por exemplo, nós discutimos em GEIF. Agora, acho que Marisa trouxe um ponto essencial, e é isso, Marisa, você falou e você mesma respondeu, nós estamos discutindo tudo isso. Fizemos uma primeira discussão sobre concepção, e daí a importância desse texto sobre concepção é realmente afinar e nos orientar também nessa reescrita, né? Em breve ele também vai ser lançado para nós, porque como foi o primeiro texto, na verdade ele não estava pronto, então a gente colocou um texto que imprimia ali o que o grupo que pensou primeiro concepção, que foi com a Ruth, composto pela Ruth, professora Eliane Pinheiro, trouxeram, né, como apresentação de uma concepção, que realmente não necessariamente dialoga com os autores que foram trazidos nesse texto, e a gente precisa fazer esse alinhamento acontecer. E para isso a gente precisa estudar bastante sobre o que são essas concepções de ensino-aprendizagem, né? Quais são as possíveis, as metodologias possíveis. Então, hoje, por exemplo, foi falado bastante nas metodologias ativas, né? E se você pegar aquele texto aquele texto do Libânio que a gente leu para o debate de concepção, ele fala das metodologias ativas, quer dizer, na verdade ele fala de uma perspectiva educacional liberal que vem sendo construída, trazida há 20 anos, e as metodologias ativas estariam dentro desse bojo. O que não significa que a gente não pode se apropriar. Então, assim, uma coisa seria contraditória com a outra, mas não significa que a gente não pode olhar para as metodologias ativas vendo o que delas nos serve, né? Mas para isso a gente tem que entendê-las. E aí a gente está nesse momento, então, de pesquisar, entender o que é essas várias possibilidades, de novo, de metodologia, até porque, por exemplo, vou dizer que na minha formação, como não estudei pedagogia, eu não vou dizer para você que eu conheço todas essas concepções e todas essas metodologias, não conheço todas, né? Então, eu precisaria estudar bem mais sobre elas, inclusive agora estou começando a fazer de forma mais firme, assim, porque sinto essa necessidade de a gente se alinhar nesse ponto. E aí, como é que a gente alinha essa escola toda nesse ponto? Não vai ser tão rápido, mas vai rolar. E é nesses debates, é no conflito, né? O diálogo é exatamente isso, né? A democracia exige isso, senão a gente estudava só entre nós lá da gestão, a gente mesmo criava, vai ser esse daqui. E coloca, mas não adianta, porque não vai acontecer. Então, para acontecer, para ser vivo, a gente vai ter que batalhar um pouco mais aí nesses estudos para entender essas concepções e metodologias, escolher o que realmente nos cabe para o nosso contexto real, para a nossa comunidade, né, para os nossos educandos, para a gente conseguir, para que tenha aplicabilidade, inclusive, né.
Mas eu acho que é possível, sim, a gente olhar para uma diversidade, desde que a gente tenha coerência num sentido de, tá, mas qual é o objetivo? E isso serve, por que que serve? E por que que tal coisa não serve, né? A gente precisa estudar bastante para chegar nisso daí. Quem mais, gente? Posso só complementar, Débora, na sua fala, você foi me lembrando de outras coisas que eu resgatei aqui. É só para complementar, não vou gastar muito o tempo, não. Não tem problema. Então, quando nós falamos das questões, principalmente de alfabetização e letramento, nós temos grandes autores nacionais, né, que falam sobre isso, que têm uma apropriação muito na prática mesmo, não é só teórica. A gente vem falei no primeiro texto a questão da Magda Soares, né, que está, assim, deixada de lado por conta de algumas concepções que a rede tem adotado, né, e você falou um pouco aí, não vou me alongar nisso. Mas a Magda traz isso, que a gente tem uma linha de alfabetizar que não precisa descartar todo o resto que a gente conhece. É preciso saber usar no momento em que se tem a necessidade com a criança, com o jovem, né, com o adulto, dentro da alfabetização. Então, essa ideia de simplesmente lançar mão de uma única teoria para alfabetizar ou letrar alguém, também acaba ajudando a excluir muitas vezes, né? E eu acho que isso no texto está sendo discutido pelo que você traz da discussão do dia. Fiquei bastante feliz, né? Um livro que ela traz muito fortemente essa discussão é a alfabetização, a questão dos métodos. Então, ela vem discutir esses métodos e como se pode trabalhar com todos eles a partir da necessidade do estudante, e não do professor, ou da rede, ou do governo, e etc. Obrigada. Imagina, Marisa. Então, realmente, e eu também estudei bastante Magda Soares por causa da iniciação científica que eu fiz, foi sobre letramento. E as meninas usaram também, agora no texto sobre alfabetização e letramento, e no texto leitura e escrita eu já não sei, não tenho certeza, mas alfabetização e letramento elas estavam lendo Magda Soares, falando sobre isso. A gente publicou hoje, né? Eu só peguei delas e publiquei, mas ainda não li, vou ler. E aí é o nosso próximo debate, alfabetização, letramento, leitura e escrita durante todos o regular e a EJA, né? Então, a gente vai entrar nesse ponto mais específico, mas eu compreendi o que você trouxe com relação a essa possibilidade de a gente passear não, né? Não diria, mas de a gente poder se apropriar de elementos que sejam potentes para nós, independente de onde eles vieram, né? Agora, para fazer isso, como estava dizendo, a gente precisa realmente se formar, porque senão a gente fica num discurso, como já passei por outras escolas que tinham o discurso do a gente faz várias coisas, a gente junta várias coisas, e aí vai. E na prática, o que eu identificava, não estou falando de Saturnino, mas na prática, o que eu identificava é que no final das contas, por uma falta de uma escolha, de uma opção, né, acabava se reproduzindo o tradicional, porque não se entendia muito bem como fazer essa mescla. Então, para você poder fazer uma boa cisão das coisas, ainda que você faça uma cisão, para poder fazer as escolhas necessárias para essa cisão, aí que eu preciso entender melhor ainda toda essa variedade para poder fazer essas escolhas, né? E aí criar algum caminho, mesmo que ele seja híbrido, mas que ele seja único. Porque senão a gente vai ficar mais perdido ainda. Então, realmente, tem verdade, mas ao mesmo tempo garantindo aí uma coerência. Acho que a Ruth quer falar, porque ela ligou o microfone. Ruth? Não, eu estou escutando, gente. Eu não quero falar agora, não. Estou escutando. A Rosângela Lucas colocou: conhecimento científico é o ato de descobrir o saber de forma ordenada, juntando as ideias que formarão uma teoria, verificabilidade comprovada, inovação metodológica, experimentação, formulação de leis e fruto de aprendizagens sistematizados, pesquisas, estudos, comparações,
Os professores baseiam no senso comum, repetimos fórmulas sem saber o que está por trás. Então, eu acho que a Rosângela... Rô, você não quer explicar? A Rô é tímida, né, no microfone. A Rô toca num ponto importante, né, sobre conhecimento científico, sobre o conhecimento científico. Eu acho que ela não tem áudio, Débora. Ah, ela não tem áudio. É. Ah, é verdade. Perdão, eu esqueço toda hora. Por isso que ela não fala, ela não tem áudio no note dela. Então, acho que ela toca num ponto que é bem interessante. Olha só, a gente está falando sobre conhecimento científico e existe um conhecimento científico sobre o fazer educacional. E a gente precisa se apropriar dele para que a gente não repita fórmulas sem saber o que está por trás, né? Ao mesmo tempo que a gente está ensinando os alunos também a serem pesquisadores e cientistas nesse processo de não apenas reproduzir, mas de pensar, né, de forma científica. A Débora levantou a mão, pode falar, Débora. Boa noite. Isso que a Rô fala é o grande desafio de nós educadores, né? É o grande desafio, porque lá no texto ele fala, né, da pesquisa, não da nossa própria prática, de ir além, extrapolar a sala de aula, os muros da escola. Isso envolve a nossa formação, o nosso buscar, né, tá sempre pesquisando, sempre estudando, sempre tomando parte do conhecimento. Então é um grande desafio, né, passar por esse território, desafio do currículo, do território e do diálogo. E ainda mais agora, né, que a partir dos anos 80, acredito que a gente passou a ter essa proposta curricular, porque há muitos anos atrás a gente tinha um método, né, o pessoal seguia, não era tão questionado. E hoje em dia a gente tem que questionar e tem que ir além, e principalmente da parte histórica, porque a gente segue um currículo, né, que a gente tem, que é o currículo da cidade, mas a gente tem que ir além do que ele está colocando lá, até para não... até para a gente não continuar, muitas vezes na nossa prática, né, praticando preconceitos, estereótipos, né, porque a gente sabe que até os livros didáticos que a gente tem ainda tem muito disso. Então, esse conhecimento científico, eu acho um tema assim, muito complexo e muito desafiador. Sim. Complexo e desafiador, concordo, porque até então a gente teve outras formas, né? Nós aprendemos de uma forma e quando nós aprendemos estão baseadas em um currículo tradicional, eurocêntrico, e na verdade não é apenas o currículo, isso, a escola não está numa bolha, né? Esse currículo vem de uma perspectiva de poder mesmo, essa história e a quem essa história favorece ou não. Então, se a gente hoje busca uma democracia, se a gente busca, por exemplo, uma democracia racial, se a gente busca o fim do patriarcado, então está nas nossas mãos, né, nesse sentido da construção do conhecimento, realmente descolonizar esse currículo e aí de falar dessa necessidade de garantir vozes que eram silenciadas nos currículos tradicionais do ponto de vista do conhecimento científico. Então, só ali nessa conversa, por exemplo, Jefferson citou a primeira esposa do Einstein, que foi essencial para suas pesquisas e que não é, que a sua autoria, né, é negada, e diversas mulheres tiveram a autoria dos seus feitos científicos negados. E aí, já existem pesquisas sobre isso, mostrando essa realidade. Na escola, a gente precisa trazer isso também. A gente precisa trazer tanto a crítica, né, a denúncia de como a ciência viu o universo científico, né, acadêmico, viu essas mulheres na época, e ao mesmo tempo também trazer essas mulheres e também os cientistas africanos, cientistas de outros povos, né, trazer esse conhecimento também, para que a gente não tenha, para que eles não saiam da escola com uma visão de que ciência é algo apenas europeu e branco e masculino, né?
porque a gente sabe que os números de mulheres que se interessam por cursos ligados às ciências, assim como não só das ciências exatas, mas, por exemplo, ciências biológicas também, então, é bem menor do que o número de homens. E isso a gente vai ver que tem raiz lá na educação infantil ou na família, quando a criança começa a desenhar o que ela quer ser quando crescer, e a menina está ali desenhando os filhinhos da família, e o menino está desenhando ele astronauta, né? Então, essa questão de perspectiva de vida tem a ver com visão de mundo e tem tudo a ver com essa representatividade de potência, não falando de representatividade apenas de identidade, mas de identidade que também é cultura, que também é potência, pertencimento, é conhecimento, né, saberes. Então, eu concordo com a Débora e vejo a necessidade de trazer isso nesse texto sobre o resgate do conhecimento científico. Então, quais conhecimentos? Eu acho que tem que ter um momento do texto falando de currículo e falando dessa necessidade de garantir conhecimentos antes invisibilizados. Débora, Quem Rosângela mais? Lucas, Rosângela Lopes estão sem áudio, tá? E o chat, ele não está abrindo para o pessoal poder escrever. Não sei por quê. Não abre para todo mundo. Quem está como convidado não consegue ver o chat. Eu não sei porque as pessoas ainda estão como convidadas. Eu vivo tentando colocar, por exemplo, Marinês. Já tentei várias vezes. Eu não consigo colocar Marinês como membro. É que a gente entra pelo link que você dá. E aí Por isso que a gente entra como convidado. Então, mas lá no Teams de vocês, vocês estão como... Vocês abrem o Teams institucional? Eu acho que tem alguma coisa com isso. Entra pelo link direto. Quando você entra pelo link direto, você entra como convidado. Quando você vai lá no caminho do Teams, Saturnino, geral, aí você entra logado com seu e-mail. Então, quem está como convidado geralmente não consegue ver o chat. Eu posso até ver se eu consigo mudar essa configuração. O convidado vê o chat também. Mas eu tô lendo as coisas do chat. Por enquanto não teve novo. O último comentário foi o da Rosângela mesmo. Não, era só para você saber que elas estão sem chat também, sem áudio. Tá certo, Beth. Obrigada. E aí, gente? Vamos lá. Não ouvi ainda o Marcos, que sempre faz comentários nos nossos debates. Boa o Arnaldo noite. não está, né? Arnaldo está sim. Apareceu a carinha dele agora há pouco. Não estou vendo aqui na lista. Achei Arnaldo Silva, perdão. Então, vamos lá, Marcos. Eu estou aqui, eu estou meio perdido também nesse texto, mas desde a fala da Inês, né, passando a Marisa, agora a Débora falou dessa questão que o texto fala, né, que o professor ele é pesquisador da sua própria prática, sempre partindo e observando lá a vivência diária do aluno. Então, a gente caminhou um pouco numa discussão que leva àquela ideia das modalidades organizativas do trabalho pedagógico, né, que seria aquele levantamento do conhecimento prévio do aluno. Em cima desse conhecimento prévio, você faz toda uma problematização para depois você sistematizar esse conhecimento, né, sistematizar, né, organizar a aprendizagem. E aí você vai desenvolver as atividades, as sequências, né, os projetos, em cima desse levantamento prévio e dessa problematização. Eu acho que essa é uma forma da gente caminhar para o científico, né? O caminho para o científico passa por essas modalidades organizativas aí do trabalho pedagógico. Tem um autor que fala sobre isso, que eu não lembro quem é. E eu comecei a pensar sobre isso a partir da fala da Inês, quando a Inês comentou um pouco sobre isso, né? E o texto também trata um pouco sobre isso quando fala do Gordula, né? Gordula 2010, aqui ele comenta bastante sobre esse trabalho, né, do professor, partindo da vivência do aluno. É mais isso, né? Não tem muito a aprofundar. Acho que esse é o caminho, né, para buscar o conhecimento científico, o resgate do conhecimento científico. Sim. O texto, quando ele traz a metodologia, as partes que discutem um pouco metodologia, é nessa pegada mesmo, do aprofundar o conhecimento, a partir do conhecimento dos educandos já têm, aprofundar esse conhecimento, levá-los à investigação científica, buscar esse caminho do científico, né? Muito bom, é isso mesmo. Débora, mas houve alguma divergência nos outros períodos, por exemplo, de professores que, por exemplo, acham que isso não é relevante para o processo?
Não, não é a questão... Porque eu me lembro que na época teve uma divergência sobre isso. Sim, não, teve divergências, mas essas divergências, elas não são tão... Eu acredito, né, pelo que eu estou entendendo, são divergências de interpretação até de interpretação do que significam essas metodologias. Por isso que eu estou dizendo que a gente precisa estudar mais essas metodologias, né, todas aí. Para a gente pegar o que nos serve de cada uma delas. Mas, por exemplo, essa questão do levantamento do que o educando já sabe, a partir disso, o aprofundamento, eu não sei se teve divergência sobre isso. Acho que teve uma questão de trazer, por exemplo, um construtivismo, se nós estamos numa comunidade em que faz sentido trazer uma metodologia de fato construtivista, não só o construtivismo, a criança vai construir conhecimento, mas aí eu faço do meu jeito. Não, existe uma metodologia construtivista e essa metodologia corresponde a determinadas ações, ela tem um desenho, assim, de como que o professor deve agir, como a escola deve agir, como o aluno deve agir. Não é uma coisa tão simples como pensar, a gente precisa se aprofundar nesse estudo para saber, é essa que serve para nós? Então, às vezes, a pessoa fala, não, construtivista, mas, na verdade, ela não está se referindo ao construtivismo de uma forma total, ela só está se referindo a uma das ideias do construtivismo, que é essa, mas não a metodologia construtivista, porque, na verdade, a gente precisaria trazer todas elas. É isso que eu estou dizendo, assim. Então, tem a divergência nesse sentido. Então, a pessoa fala, tem que construir... Então, a gente é construtivista. Não, gente, peraí, não é construtivista. Construtivista tem a escola tal das quantas que é construtivista, mas trabalha com um outro tipo de comunidade. Será que para a nossa comunidade o construtivismo serve ou não? Mas aí a gente tem que entender o que ele é. As metodologias ativas também, a questão da pedagogia sócio-histórica. Então, a gente precisa entender melhor o que é cada uma dessas coisas para a gente poder dialogar e ver o que nos serve de cada uma delas, né? Então, as divergências vão por aí, porque as pessoas estudaram essas linhas, tem pessoas que estudaram mais, outras menos, cada uma dessas linhas, e que defendem ou não defendem, e aí tem divergências, mas a gente vai precisar ainda de comer bastante arroz com feijão nesse debate para chegar num alinhamento, né? Agora, a Lê quer falar? Acho que a Lei quer complementar. Não, isso. Eu acho que o que foi, né, nem de divergência, mas de proposição, Beth, foi de alinhar um pouco essa relação mesmo, porque no texto aparece isso, não contrapondo, né, porque pode até aparecer um posicionamento metodológico diferente, contrapondo, mas como também foi um texto criado a quatro mãos, ficou muito... como que eu posso, conflitante nesse sentido, né? Porque ele aparece a questão crítica no começo, mais baseado nos teóricos sócio-histórico, e depois tem uma pegada sócio-interacionista, porque aparece uma concepção de Vygotsky, e aí cita a questão de John Dewey, que é liberal. Então, assim, tem que ter esse alinhamento, entendeu? Para a gente amadurecer, mas é como a Débora falou, né? Esse amadurecimento mesmo, né? Das concepções, e também eu acho que esse texto ainda, quando vocês trazem essa coisa do tempo mesmo, é um dificultador, né? Porque para a gente aliar essas concepções, né? E ter claro, né? Porque aí seria o eixo mesmo, né? A partir desse eixo, a gente ia pensar um pouco nesses subitens, né? Então, a gente teria aí um caminho mais assertivo, né, no sentido da concepção, o que a IMF Saturnino defende, e a partir dessa concepção, a gente ia dialogando esses subtextos, enfim, eu acho que é por aí um pouco, né, Débora? Entendi. É isso. Ruth, fica piscando assim, porque você está com o microfone aberto e fica piscando. Eu estou achando que você quer falar. Desculpa. Só para dizer que eu estou aqui. Tá. Oi. Nossa, você não vai falar nem um pouquinho para a gente? Você está muito quietinha. Você está muito quietinha. Não, deixa só uma questão que você trouxe à tarde, Débora, que eu acho que é bem interessante, de repente, você colocar, que seria a organização, no processo de escrita, ao invés de fazer esses textos corridos de muitas páginas, sem pensar tópicos, eixos, né,
que seria interessante que esse grupo que está pensando esse texto pensasse a questão mesmo a partir de tópicos, porque a própria contribuição dos colegas já foi dando esse indicativo, né, de que é preciso instituir alguns tópicos centrais para desenvolver, porque quando você subdivide em tópicos, fica até mais evidente para quem está ali lendo e fazendo essa construção do que é que eu devo falar e em que momento eu devo falar, né? Porque senão há um processo de mistura, ainda mais quando construído, e não é em 4 mãos, na verdade foi construído em 8 mãos, né? Porque são 4 pessoas pensando no mesmo texto, então pode dar essa questão, esse problema que é natural mesmo da escrita coletiva, mas que vai se alinhando, né? Vai se alinhando. Mas que fosse pensando essa estrutura com base naquilo que nós viemos falando, né? Desde manhã, é preciso ter um posicionamento, não é mas ter em que a gente está se pautando do ponto de vista teórico. Nós estamos dialogando com uma única linha de pensamento, essas questões que o grupo tem que se colocar diante do que já foi apontado, né? Quais autores dialogam com essa linha de pensamento? Porque tem autores que dialogam, tem outros que se contrapõem. O que se contrapõe pode ser trazido para o diálogo da mesma forma do que aquele que vai dialogar com essa linha. Isso é uma outra questão que o grupo, né, a gente está aqui dialogando, mas em respeito ao grupo que está escrevendo, isso é importante que eles vá observando, né? Uma outra questão é pensar essa linha, né? O diálogo entre essa linha que está se propondo e as metodologias, né? As metodologias é algo, e aí acho que isso é uma coisa, né? As metodologias é algo que a gente imediatamente define uma metodologia, ou a partir da experiência concreta da atuação, vai se dialogando do ponto de vista da prática com essas metodologias, para tentar dar conta, né, desse universo que se coloca diante de nós. Acho que são questões assim que o Grupo da Noite também traz. É muito interessante, né, porque muita coisa que o Grupo da Noite fala já foi dito nos outros períodos, e isso também nos aponta uma coisa interessante, né, porque a gente sempre acha que as questões dessa natureza estão resolvidas dentro da escola. E nós estamos vendo que não estão resolvidas, né? Que, assim, há uma série de coisas e de repente, até nos parece que começamos a bater a cabeça, mas eu acho que, na verdade, não, esse movimento de bater a cabeça para a gente poder, né, fazer com que essa cabeça se mobilize no sentido de fazer, opa, o que é que nós estamos fazendo ou o que nós estamos querendo. Então, eu acho que isso é bem interessante. Uma outra questão que o grupo também colocou em outros períodos era a necessidade do grupo de escrita, quais proposições, né? E tem proposição a fazer diante desse processo de escrita, né? Que proposições é possível, né, de pensar essa dimensão do conhecimento científico, e aí a própria ideia, né, de resgate. Eu sempre acho essa história de resgate meio louco, porque eu nunca acho que as pessoas estão resgatando o quê, quem, sei lá, né? Mas por que esse termo, talvez até pensar nisso, né? Por que esse termo aparece como a ideia de resgate, né? Nós estamos resgatando algo que foi perdido? O que foi perdido? Se foi perdido por quê? Tinha sentido, não tinha sentido, enfim. Mas a ideia central de que o espaço da escola é o espaço do conhecimento, né? Eu acho que fincar isso como base, né? De que a escola é o espaço do conhecimento científico, desse conhecimento que deve ser valorado, significado e significativo, né?
Acho que tem uma série de questões aí. E aí acho que é preciso, nesse processo de reescrita, ir trazendo isso, né? Mas, então, sugestão mesmo seria pensar os tópicos que devem compor essa escrita, né? Centrar quais são os elementos centrais de defesa que fazemos nesse texto, né? Quais são as defesas centrais, e a partir daí estabelecer a dimensão dos argumentos que dê sustentação a esses elementos centrais. Acho que é um pouco isso. Débora, eu queria fazer uma pergunta para a Ruth. Sim, só posso ler o comentário da Rosângela, que tem a ver com o que ela está colocando. Então, a Rosângela colocou aqui, por que ensinar, o que ensinar, como ensinar, avaliar o processo de registro e esse processo. Deveríamos pensar nisso. Então, o que a Rosângela traz tem a ver com esses tópicos que podem ajudar aí a organizar esse texto, né? Eu fiz um levantamento de alguns tópicos que, inclusive, apareceram nos debates, e depois eu vou passar para o grupo também. Mas se vocês quiserem também, o grupo está aberto. A Paula, a Aline falaram hoje à tarde, o grupo está aberto a colaborações ainda. Então, se alguém tiver, por exemplo, referenciais teóricos, textos, filmes, vídeos, coisas para enviar para o grupo, pode mandar para o pessoal, que eles vão considerar aí nessa reescrita. E depois a gente vai voltar a abordar esse texto também. Agora a Beth, depois passo para o Luiz. Tá. Ô, Ruth, quando você fala aí de todo esse processo da reescrita e dessa linha de pensamento, um dos pontos principais que eu vejo, se eu estiver errada aí, eu quero até que você fale sobre isso, não tem a ver com conhecimento, onde está a escola, em que comunidade ela está inserida, com o conhecimento dos interesses e das necessidades dessa realidade, dessa comunidade que a gente vive, para poder, como fosse um ponto de partida, se embasar daí, porque assim, é diferente o professor que fala assim, a Ruth foi na casa de tal aluno e nos trouxe uma realidade, do que a própria pessoa ir lá e ver a realidade. Fala, realmente, eu não posso ir por aqui, eu tenho que ir por ali. Então, tudo isso também não faz parte dessa construção? Então, Beth, o que eu entendo, né? Eu entendo que conhecer o dado da realidade e saber com que realidade a gente está dialogando é um ato primeiro, né, do nosso fazer, não tenho dúvida disso. Mas também compreendo que tem uma tarefa, que é uma tarefa da escola, que tem a ver com a consolidação do conhecimento dos sujeitos que por ela passa, que inclusive, o fato de conhecer essa realidade nos mobiliza a maior seriedade e a maior intensificação desse fazer, porque nós estamos aqui de antemão já entendendo, a partir daquilo que a gente conhece, entendendo o que o conhecimento pode ser elemento efetivo de mudança na vida social desses sujeitos. Né? E saber que o sujeito que sabe fazer as várias formas de leitura no mundo, né? A leitura da escrita, a leitura da imagem, a leitura da geografia, a leitura da história, a leitura da química, a leitura de todas as áreas do conhecimento, quanto mais imbuído desses instrumentos do conhecimento, mais transformador é a vida do sujeito. Na verdade, o que a gente está dizendo é que conhecer é um ato extremamente revolucionário, que me tira de um lugar e me lança para vários lugares. Né? Isso é a nossa história individual, mas é a história coletiva quando pensado a dimensão da escolarização. Então, quando a gente conhece essa realidade, maior intensidade eu trago para a minha responsabilidade de pensar a construção do conhecimento. Né? Eu saber dizer, a gente dizer que esse menino que chegar no 5º ano, sabendo ler muito bem, ler de várias formas, contar de várias formas, imaginar de várias formas, né? Subverter de várias formas, ele está
potente do ponto de vista do conhecimento. Aí o ato de conhecimento se realiza, e se realizou na vida dos sujeitos. Então, é nesse sentido. E aí a gente não precisa fazer grandes exercícios teóricos, né? Na verdade, a gente olha para nós mesmos, eu olho para mim e falo assim, o que é que conhecimento me trouxe de potência, ou de potencialidade? É nesse sentido. Então, quando a gente olha e fala o conhecimento científico, ele é importante porque ele nos dá potência de ver o mundo, potência de estar nesse mundo, né? Então, é nesse sentido, que o conhecimento seja um elemento central, né? Que tudo o que possa estar dentro dele, possa dialogar com ele e possa estar em torno dele, também é muito importante. Então, por exemplo, quando precisa ter uma escola com potencial de conhecimento efetivo a ser trabalhado, eu não estou excluindo que, para que isso seja reconhecido e tenha legitimidade entre os sujeitos, que eu reconheça a cultura nordestina, que eu reconheça a cultura da população negra, que eu conheça nossos traços e nossa ancestralidade indígena, que eu reconheço, né? Então, eu trago, tudo isso faz parte dessa potência, né? E isso tudo vai dando sentido efetivo para esse conhecimento, que a gente constrói, mas não necessariamente constrói, né? Porque a escola, ela não é o espaço efetivamente da construção do conhecimento científico, mas ela é o lugar por onde o diálogo e a tradução desse conhecimento chega ao conjunto dos sujeitos da sociedade e vai cativando para que eles vá se apropriando e ampliando o próprio conhecimento. Obrigado, Ruth. É isso aí. O Luiz levantou a mão, depois a Marinês e o Ari colocou... Pode fazer o PPP já aí, em cima disso aí que a Ruth falou, você pode escrever. Filosófico, né, Beth? Não, falou íntimo. Foi longe. Aí, ó, sem nenhum pensador, tá vendo? Sem nenhum teórico aí, ó. Você que pensa, eu estou sonegando o nome dele. A teórica foi a Ruth já. Foi a Ruth. Pronto, vou passar depois os dados para colocar lá na referência. Foi a Ruth que disse. Luiz. Mas nada impede, viu? Nada impede de usar as falas dos colegas, isso é real. As falas de todos nós aqui, né? Eu acho que isso é muito possível, né? Já que o texto é coletivo, as falas que nós colocamos aqui é para ser usada mesmo, conforme a articulação do texto ali. Fala, Luiz. Então, isso que eu quero falar é só reforçar um ponto que até a Débora já falou, né? Eu já estava inscrito, só vou aproveitar para reforçar. Lembrar que essa construção ela é coletiva, né? Então, é claro, né? Cada grupo está responsável aí por um eixo, para produzir o texto desse eixo, mas é importante, né? Que nem nessa reunião da noite, acredito que nas da manhã e da tarde, não consigo me apropriar de tudo, que a gente comentou sobre algumas coisas, mas eu não vi as gravações. Mas, assim, eu acredito que houve contribuições muito ricas também, e isso precisa entrar no texto, né? A questão do texto não é a minha opinião, a opinião do Sander, da Aline e da Paula, né? Tem muitas coisas aqui que vocês colocaram, teóricos que foram citados aqui, que talvez a gente não conheça, não se apropriou dos textos deles, e pode ter um material muito rico para a construção desse texto. Então, pedir para que coloquem no texto essas observações, quem puder, né? Então, colocar lá nos comentários, alguns já fizeram, teve bastante gente que comentou dos 3 períodos que colocou lá nos comentários, mas colocar essas observações que são importantes para a reformulação desse texto lá nos comentários, para que a gente possa incorporar isso no texto, principalmente essa questão das referências, né? Tantas referências que vocês encontraram lá, que tem essa questão, que já perceberam que não está dialogando com o resto do texto, como as outras referências que vocês mencionaram, que estão dialogando com a ideia do texto, que tem a ver com a concepção do PPP, com a linha que a escola trabalha. Então, para vocês nos ajudarem mesmo com essa informação, né? Porque, assim, né, dos 4 que estamos lá no grupo, né, não estou reduzindo o grupo, não, todos são capazes. Mas nós nunca trabalhamos com construção de PPP. Nenhum dos 4. Então, assim, e tem pessoas que já têm essa experiência, né? Carrega essa bagagem. Então, esse aporte de vocês vai fazer toda a diferença. Então, se vocês puderem fazer essa contribuição lá no texto, vai ser de grande ajuda para a gente. Ô, Luiz, então eu acabei de abrir aqui, tá bom? Para comentários novamente. Eu tinha fechado,
porque a gente tinha colocado um limite até de horário por conta de vocês lerem antes desse debate de hoje, mas eu acabei de reabrir para que todo mundo possa continuar contribuindo ali. Inclusive, eu vou colocar na verdade, eu tinha pensado uma estrutura, e aí com os debates eu até elaborei melhor essa sugestão de estrutura e vou colocar lá para vocês, tá bom? Lá no final. Ou no começo, enfim. Quem mais quer falar? Marinês está com a mão levantada ou esqueceu, Marinês? Eu queria, ouvindo a Ruth, né, nossa teórica por escolha, né, e indicação, queria indicar três livros, 3 filmes, aliás, tem um livro, né, mas indicar o filme O Leitor, né, que tem um livro também, e quando ela tem conhecimento, ela se alfabetiza, só aí que ela consegue entender, assimilar o que realmente ela fez, porque até então ela só seguia ordens, né, a protagonista, e quando ela se alfabetiza, toma domínio do conhecimento, ela consegue entender o significado do ato horrível, né, que ela fez. Até então ela não tinha consciência, para ela só tinha seguido ordens, e ela perde muita oportunidade por vergonha de não saber ler, né? O outro é Sementes Podres, né, que trabalha também com educação, é um filme francês, é novo, muito bacana, que trabalha essa questão do conhecimento, que ele, na verdade, não é professor, mas ele tem um conhecimento que ele vem trazendo, né, e a criatividade, como ele lida com os alunos, né, e como ele trabalha o conhecimento que o aluno já traz. E por fim, Orgulho, que também é um filme francês, é um professor que ele vai trabalhar a questão da argumentação com a aluna, e ele é um professor horroroso, mas de alguma forma ele consegue trabalhar até os de Schopenhauer, né, as estratagemas, e ele consegue internalizar nessa aluna, e ela modifica a vida dela através do conhecimento. É muito bom, os 3 vale a pena. Marinês, repete o primeiro que eu perdi. O primeiro filme. O Leitor. Obrigada. É lindo. Então, o Luiz levantou a mão, e eu já ia mesmo pedir para o Luiz fazer um fechamento. Mas aí eu quero ver se mais alguém quer falar. Débora, posso só falar? Desculpa. Pode falar. Eu queria só, depois que o Luiz fechasse, dar uma palavrinha, aproveitando que você, a Ruth, a Alessandra e a Marília estão aí, uma sugestão, mas aí é no final, tá bom? Tá bom. Marinês? Não, foi a Marisa, né? Pode falar, Marisa. Sou eu vou falar rapidinho. Sabe 2 coisas que me chamou bastante atenção no texto? Primeiro, quero falar uma coisa. Luiz, o texto está muito bacana. Quando a gente vai falando sobre o texto, não é uma crítica, a gente também aprende muito quando estamos lendo. Por favor, não leve isso como crítica, nós estamos estudando juntos, tá? O texto está muito rico. Até por Legal, isso o Marisa. tempo foi muito curto, não é? 2 coisas ficaram muito fortes na leitura, que é o professor mediador. Então, que quando a gente fala deste conhecimento científico, que é a ferramenta que a escola quer como o verdadeiro pilar para a construção desses cidadãos, me traz uma outra ideia também, que o texto incomoda, né? Quando a gente lê e nos deixa incomodadinhos, é a escolha política dos conteúdos. Quando a Ruth fala
de trabalhar a questão do negro, do indígena, né? Trazer as culturas. Eu falei um pouco sobre o multiculturalismo, não avancei, ela foi muito mais profunda, é muito feliz na colocação. Eu acho que essa escolha dos conteúdos, ela faz toda a diferença de quando vamos trabalhar com o conhecimento científico. Era só isso que eu queria falar. Boa noite. Obrigada, Marisa. Antes do Luiz, eu quero ler os comentários aqui, tinha esquecido. O Ari colocou: conhecimento científico deverá ser atrelado aos conhecimentos prévios que os alunos trazem, respeitando-os na sua singularidade e diversidade, e possibilitar que os mesmos tenham prazer pela pesquisa, tornando-se um pesquisador de sua própria vida. Percebe-se que ainda hoje a educação é mais centrada na troca de experiências. Segundo Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina a aprender. Diferentemente da nossa época, que tínhamos receio de perguntar aos nossos professores, e que muitas das vezes estavam centradas na sua fala, na sua escuta, e a reprodução na íntegra dos conteúdos transmitidos. Não era considerada a nossa vivência e experiência. E depois a Rosângela entrou e aí conseguiu ter acesso ao chat. Disse: falei isso à tarde, sobre as dificuldades devido à comunidade, porque o PPP da nossa escola vem para oferecer aos nossos alunos a compreensão de sua capacidade, e se não inserir, transformaremos nossa comunidade. Se não se inserir, não transformaremos nossa comunidade. Trabalho de formiguinha, mas que vamos nos tornando responsáveis quando fazemos nossa opção de estar nessa comunidade, nesta escola. Então, chamando a atenção aí para a nossa contextualização, né, e pensar na nossa realidade concreta. Luiz, é com você. Na verdade, eu não tinha levantado a mão, não tinha deixado, mas daí já que eu tinha fechado de qualquer jeito, eu vou fazer. Então, parte do que eu ia falar, eu já tinha falado na minha fala anterior, né, que era essa questão do pedir essa colaboração aí também lá no texto, lá que vai ajudar bastante. Aí agora aproveitar, agradecer, né, as palavras aí da Marisa. Eu entendi, Marisa, tranquilo, não achei que que é nenhum ataque ao texto, entendi que é um processo mesmo que precisa desse debate, ele é importante, mas eu agradeço você ter tido essa preocupação aí de tranquilizar a gente, isso é muito bom também. E agradecer todos os comentários, né, como eu falei lá na questão do, né, quando eu solicitei que faça isso no texto, eu quero reforçar agora o agradecimento. Eu acho que isso é importante, essa questão do debate mesmo, né? O debate, ele é o que traz mesmo, ele ajuda a gente, ele nos ajuda a abrir, olhar outros horizontes, talvez uma coisa que, na hora que você está lá fazendo um processo, ele até meio que às pressas, você não parou para se atentar a detalhes, né? Como essa questão de concepção, disso, daquilo, do teórico que usou, não bate com o outro, são pontos que às vezes a gente não se atentou ali, e que isso, né, quando traz aí para um grupo, para um coletivo, para um debate, né? Um debate sadio, como ocorreu aqui, não uma questão de ficar ali, debatendo ideias, justificando isso, aquilo, mas eu acho que isso é um debate rico que realmente ajuda. Eu acho que a ideia, né, se a gente continuar a construção do PPP nessa linha, né, de trazer tudo para discussão e contribuir, todo mundo trazer a sua contribuição, né, da sua bagagem, tanto de experiência, como do que leu mesmo, do que estudou, eu acho que a gente vai conseguir construir uma coisa bem legal. Nossa, Luiz, muito obrigada. Para quem não ia fazer fechamento, tá vendo? Encerrou muito bem. Olha lá, Alexandre batendo palma, é isso mesmo. Então, é isso, gente. Vou colocar aqui a lista de presença, mas primeiro vou pedir para a Beth falar o que ela queria. O que você precisava, Beth? Uma sugestão, né? Então, Débora, para sair um pouquinho do PPP, para falar sobre as atividades dos alunos no Classroom. Se lembra que lá atrás a gente havia comentado sobre uma possível parada lá atrás, né, para a gente poder nós mesmos descansarmos, os alunos poder ter um tempo de colocar as atividades em dia. O que eu estou percebendo, Débora? Todos esses alunos novos que estão entrando agora, eles estão assim muito eufóricos para fazer tudo, e o que acaba acontecendo? Eles acabam fazendo as atividades de forma. Então, eu acho que agora tá. Se lembra aquele primeiro momento que você deu lá no primeiro semestre, de dar uma parada, dar um respiro de uma semana sem nenhuma atividade, para eles colocarem tudo em ordem, para tirar dúvida? Porque o que acontece? Que nesse feriado prolongado que nós tivemos, eu trabalhei no sábado, eu trabalhei na segunda-feira,
entendeu? Atendendo aluno. Então, assim, eles não têm muito, por mais que você fale assim, o nosso horário é de segunda a sexta, das 19 às 22h45, eles não conseguem entender isso. E quando o aluno manda uma pergunta no WhatsApp para você, eu acho muito inoportuno o aluno estar te procurando, seja ele, mesmo ele sabendo das regras, você não responder. E creio eu que todos os professores façam isso, né? Acaba ali respondendo o aluno para poder ajudar, falar, pô, ele chegou agora, precisa desse auxílio, precisa dessa ajuda. Então, assim, a gente vê uma forma para a gente poder reorganizar tudo isso, reorganizar esses alunos novos que entraram, quem tem e-mail, quem não tem e-mail. Por exemplo, ó, o José Cláudio, ele me mandou todas as fotos da apostila Trilhas de Aprendizagem. O que aconteceu? Ele fez o Trilhas à caneta. Eu tentei fazer uma aula com ele online, pelo WhatsApp, explicando ponto a ponto para ele. Não deu certo, então eu vou ter que pesquisar uma metodologia, porque eu falei para ele, agora, o que você vai ter que fazer? Como você fez a caneta, você vai ter que fazer aí o correto, eu vou te explicando passo a passo, né? Ele falou, ai, professora, é que eu não tenho tempo muitas vezes, e aí eu acabei me afobando e fazendo de qualquer jeito. Então, até nessa questão de falar assim, tem que responder a lápis, não a caneta, é um auxílio que a EJA precisa muitas vezes, né? Então, assim, ver uma maneira aí da gente se reorganizar, porque entraram muitos alunos novos. Tá porque, bom, na verdade, Beth. a gente não teve aquela parada, né? Que a gente falou que ia ter. Então, na verdade, teve uma parada porque foi geral. A gente não teve mesmo uma específica da EJA. Naquele momento, a gente achou que não era interessante naquele momento, que era melhor deixar para depois. Para não perder. E depois a gente acabou tendo uma geral, que foi uma semana que foi a semana dos testes. Na semana que a gente fez testes, não era para mandar atividade nenhuma, era só plantão de dúvidas, né? Não foi uma parada geral, mas foi só plantão de dúvidas, sem atividades. Mas eu vou pensar no que você falou, até porque tem outras questões aí, né? Tem essa coisa dos alunos novos, e talvez seja o caso de a gente fazer até uma reunião com eles, enfim. Eu vou pensar e o grupo, tá bom? Tá bom, Débora, De obrigada. repente, eu respondo no próprio Informa Saturnino, ver se a gente pensa alguma coisa para a semana que vem, ou passo para você, falo com vocês no grupo da EJA. Tá bom. Outra questão assim, gente, a Bruna me passou uma mensagem, porque assim, atividade mesmo, ela não está fazendo, né? Ela perguntou assim, aí como eu vou perguntar, aproveitar que a Alessandra está aí, ela está precisando de uma porta e uma porta, se alguém tem, nem que seja usada, para doar. Oxe, Beth. Não, se você conhece alguém. Ale, você está inserida aí, né? Peraí. A porta da esperança, Beth. Uma porta e ai, meu Deus, nem acho mais o que era. Ai, sei lá o que era. Era uma porta. Se você souber de alguém que esteja aí, não esteja usando, vai jogar fora e possa doar para ela, tá bom? É isso. Tá certo, Beth. Então, gente, vamos encerrando por hoje. Já coloquei a lista de presença no chat. Quem não tem, me pede no privado lá do WhatsApp. Se falar aqui, eu posso acabar esquecendo. Então, me pede lá que eu já mando de resposta. Tá bom? As meninas da direção querem trazer mais alguma coisa? Ô, Débora. Oi, Inês. Não, é sobre essa questão dos alunos. Por exemplo, a Williane não tem e-mail. Tem como, por exemplo, quando passa da secretaria para a gente o telefone, eles vão na escola já pegar a data de nascimento e já pedir o e-mail para ser mais rápido? Então, hoje mesmo, o Lelei me passou um número de telefone novo de uma aluna, e na hora eu já pedi para ele a data de nascimento, e o que eu fiz? Eu não passei para vocês. Eu peguei a data de nascimento, solicitei vai ser ao mesmo tempo o percurso, mas eu vou fazer assim, vou mandar para vocês só quando tiver a informação completa, porque não é a secretaria que faz esse processo de pedir o e-mail, sou eu. Então, ele manda... O que ele tem feito? Eu já mando para vocês já irem conversando com o aluno, e aí eu vou lá e solicito o e-mail, e depois mando o e-mail para vocês.
mas eu vou fazer diferente agora. Para não dar esses problemas, eu vou mandar só quando eu já tiver o e-mail pronto, igual eu fiz hoje. Já me responderam com o e-mail de uma aluna nova e eu vou passar para vocês, tá bom? Não, tá bom. É que eu achei que ia ser mais rápido, só isso, não tem... Não, o tempo vai ser o mesmo, porque ele vai me passar, aí eu vou pegar a data de nascimento, aí vou mandar para ele, vou mandar para a Adrê fazer o e-mail. Aí eu tenho que esperar a Adrê ter feito esse e-mail e me mandar esse e-mail de volta. Mas estou passando agora, até foi bom que você me lembrou disso, que eu vou colocar aqui no PEDAG, no grupo pedagógico, uma aluna nova da terceira etapa A, chamada Juliana, já com um e-mail bonitinho. Então tá. A Williane não tem, né? Quem? Williane. Williane, eu vou chamar atenção porque eu acho que eles esqueceram dela. Eu tinha passado 3 nomes, eles me mandaram só 2 e-mails. Vou dar uma olhada lá. Tá. Débora, só uma perguntada numa coisa que a gente tinha falado com você algum tempo atrás, sobre a questão das apostilas. Foi discutido alguma coisa? Se os alunos vão levar para escolas que já fizeram? Vai trazer só no retorno mesmo? Só no retorno? Tá bom. Na verdade, sim. Individualmente, o professor Edson, por exemplo, ele fez isso de ir lá na escola, ele marcou com os alunos um dia, horário, e ele foi na escola pegar essas apostilas que as mães levaram, né? Com os alunos, não, porque é primeiro aninho. Então, as mães levaram apostilas e ele pegou a apostila para levar para casa, corrigir, e vai marcar o dia, e depois vai deixar na escola para elas retirarem. Então, individualmente, pode acontecer, se vocês quiserem, mas não é uma ação, não é a ação que a escola está fazendo e nem que a Adrê está solicitando. Então, a gente não vou colocar que isso seja para todos os professores, mas se você quiser fazer, assim como aquela questão da apostila, é possível. Ah, tá. Porque pelo WhatsApp é muito ruim, Débora, de corrigir, às vezes não sai legível a foto, é horrível, é horrível. É que a gente não pode solicitar que vocês vão lá porque vocês estão em teletrabalho. Eu sei disso. Mas se vocês combinarem com os alunos, a gente, né, aí é outra relação, aí outra conversa. Mas aí um pouco vai levar, outro pouco não vai levar, então é melhor já que deixar mesmo para o retorno. Tá bom. Tá? Ok. Ô, Débora, só uma coisa, eu não estou conseguindo enxergar o chat, aí você vai colocar o link para que a gente possa... Tá no Planeja já, Marisa. Ai, obrigada, é que eu estou usando o celular, desculpa, obrigada, boa noite. Tá no Planeja, Má. Boa Obrigada, noite, linda. Bom descanso para todo mundo e até a próxima, hein? Boa noite. Ruth, olha o WhatsApp, Ruth. Olha o WhatsApp que eu mandei mensagem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Manda para mim, tá, Débora? A gravação e o... Já respondo lá, Beth. Tchau, gente. Boa noite. E o negócio do chat, se puder... Tem uma pessoa aqui em casa eufórica para uma atividade com você. Ô, Marcos. Opa. Ela, que eu converso com ela até sexta-feira. Tá legal, pode deixar. Obrigado. Falou. Tchau, boa noite. Obrigado, tchau. Obrigada. Vou falar com ela, saiu fora.